Olá pessoal, vou fazer um vídeo agora mostrando como criar perfil de impressão, né, para já ter o perfil pronto para cada tipo de material que o cliente vai produzir. A gente tem aqui, ó, nas opções de impressão, geralmente a gente manda um arquivo que o cliente abre lá, um perfil padrão, ele vai abrir e vai importar, né, replace ao profile, que ele vai trocar tudo que tem ali, ou seja, quando ele faz a instalação, carrega alguns, bota trocar aqui, vai trocar tudo e vai vir aqui os perfis padrão, que é o que a gente manda para o cliente. Então esse nome aqui, acrílico transparente invertido, capa de celular padrão, capa de celular com foto, isso aqui a gente criou com base no que tem mais procura, né, de alguns clientes. Mas isso aqui pode ser modificado do jeito que o cliente quiser, né? O cliente que trabalhar com outro tipo de produto, ele vai vir aqui e vai criar o perfil de acordo com o produto que ele utiliza, com a configuração padrão que ele quer, né? E isso vai facilitar bastante o trabalho dele depois na hora da produção. Então, assim, ó, falando aqui na questão do o que é cada coisa que tem no perfil de impressão, né? Primeira coisa aqui, ó, a cor da base. A cor da base é o que vai aparecer lá no fundo, na área do modelo lá, para te visualizar a impressão. A cor da base aqui é justamente só para te identificar se tu está num perfil certo ou não. Geralmente assim a gente utiliza. White base é o quê? Quando a base é branca, ou seja, se a base é branca, não precisa a impressora ejetar a tinta branca. Ela vai ejetar só as cores, né? Só oceano, magenta, yellow e preto. Não vai sair tinta branca durante a impressão, né? Então, com a base branca, não sai tinta branca durante a impressão. Com a base colorida, a gente não sabe que cor é essa base. Então, se não tiver uma base branca por baixo das tintas, a gente não sabe que cor vai aparecer, se vai aparecer ou não vai aparecer a tinta. Então, sempre que a gente selecionar Color Base, vai sair a tinta branca embaixo das cores. Aonde tiver qualquer cor, vai sair uma base branca embaixo. Primeiro sai o branco, depois as cores. Daí tem aqui o tipo da passada. O tipo da passada normal seria para separar, primeiro imprime o branco e depois imprime as cores. Mas geralmente o que a gente vai usar? Vai usar o syncoprint aqui, que ou seja, a passada sincronizada. Ao mesmo tempo que está passando, começa passando o branco, depois começa passando as cores, né? Daí tem aqui o dupla face também, que seria para te imprimir, vamos dizer assim, cor, branco e cor de novo. Ou seja, ele faz um sanduíche com o branco ali, cor de um lado e cor do outro. Isso aqui é utilizado geralmente em acrílico transparente, que daí tu vai imprimir no acrílico e tu vai poder ver a mesma impressão dos dois lados. Claro que um dos lados vai ficar espelhado e o outro vai ficar normal, né? Mas serve para esse tipo de impressão. Aqui tem a resolução, que a gente utiliza geralmente 720 por 2880 ou 720 por 1440. Quando utilizado por 1440, a gente tem que aumentar o total de tinta para compensar a qualidade de impressão. Ou seja, ele fica uma impressão mais rápida aqui, com a resolução menor, mas ele sai menos tinta. Como ele sai menos tinta, a gente vem aqui no total e compensa, bota lá em 200 a tinta. Em vez de 100%, bota em 200, que ele já vai compensar a quantidade de tinta que a cabeça de impressão vai largar. Ou seja, vai manter quase a mesma qualidade do 2880, só que vai imprimir um pouco mais rápido, vai te dar mais produtividade. Quem não está preocupado muito com qualidade, mais com produtividade, é uma opção de utilizar na resolução mais baixa aqui. Aqui o tamanho do ponto para o nosso equipamento, para a nossa cabeça de impressão, que é com base na L1800, geralmente a gente vai usar sempre no small, não vai modificar aqui. Aqui é a qualidade de impressão e definição, uni e bidirecional. Unidirecional ele imprime só quando vai para a esquerda. Vai para a esquerda, imprime, volta sem imprimir. Ou seja, ele dá mais qualidade, porém ele é muito mais demorado, né? No bidirecional ele vai imprimir quando vai e quando volta, né? Tanto quando vai para a esquerda quanto volta para a direita. Ou seja, um é a metade do tempo do outro. Se em unidirecional leva 10 minutos, em bi vai demorar 5 minutos a mesma impressão. Mas em unidirecional sempre vai ter uma qualidade maior de impressão, uma definição principalmente em imagens com fotografia, com tom de pele, ou com imagens com letrinhas muito pequenas, com detalhes muito pequenos, é melhor utilizar o bi.
As passadas aqui, os passes, geralmente a gente deixa em 1, não modifica também. Aqui o choke é o white choke, no caso, é a redução da base branca. Geralmente fica em 1 aqui, quando a gente utiliza no capa do celular padrão. E o que ele faz? Tipo, geralmente quando imprime, fica aquela margem de branco ao redor, uma margenzinha pequena ao redor da impressão, nos cantos da impressão. Quando é uma imagem inteira, que nessa que eu tenho na tela, a gente não percebe. Então isso aqui não faz diferença alguma aqui no white choke. Quando é uma imagem com, tipo assim, um floral, que tem o fundo fica transparente da capa e tem as bordas, bastante bordas ao redor da impressão, a gente acaba botando aqui 1, 2, 3 para aumentar. Quanto mais a gente aumentar aqui no white choke, mais ele vai reduzir a base branca. Se ele reduz a base branca, as cores passam mais por cima e ele some aquela borda, né? Mas também tem o caso seguinte, se a gente imprimir aqui um letreiro ou alguma impressão que vai sair, que a impressão em si ela é só branca, a gente tem que deixar zerado aqui, em função para não, vamos dizer assim, para ele não reduzir a base branca, deixa zerado para ele ficar com a margem com um contorno mais bonito do que se estivesse reduzindo, senão ele meio que apaga a margem da impressão. Então, quando for imprimir em branco, deixa zerado. Quando for imprimir em uma imagem com bordas, bota aqui 1, 2, conforme for, tu vai utilizando, de acordo com a imagem que tu for fazer. Mas geralmente 1 ou 2 já resolve, não costuma ficar essa margem branca ao redor. Então isso aqui serve para isso, reduzir a margem, a base branca da impressão. Aqui embaixo tem a ordem, né? A ordem das camadas de tinta, ou seja, white color ou color white. O white color é o que a gente usa para capa de celular, né? Ou seja, vai imprimir primeiro o branco e depois as cores por cima. A gente vai olhar direto para a impressão, direto para a tinta, e vai ver ali as cores, né? Após a impressão, a gente vê direto as cores. Esse outro caso aqui, primeiro as cores, depois o branco, ele serve para a seguinte questão. Quando tu vai imprimir num acrílico transparente, geralmente tu faz o quê? Tu bota imprimir primeiro as cores e depois o branco, e daí tu espelha a imagem lá no Corel antes da impressão. Com isso vai sair primeiro as cores e depois o branco. Quando acabar a impressão, tu vai olhar para a impressão, tu vai ver só o branco, né? Tu não vai conseguir ver as cores. Mas daí tu vai olhar através do acrílico, que daí tu vai aproveitar o brilho do acrílico e vai ficar uma imagem muito mais bonita olhando através do acrílico, né? E vai ter uma proteção maior, que o cliente não vai ter contato com a tinta, né? Então é um tipo de impressão que não vai terminar nunca, porque vai ter toda a proteção do acrílico ali. Aqui o Drop Mode, geralmente a gente usa LMS, a não ser em alguns casos específicos que pode surgir em material cilíndrico, mas no geral o LMS é o que vai dar a melhor qualidade de definição na impressão. Aqui no avançado, a gente vai escolher a impressora que a gente quer utilizar, de acordo com o perfil, que nem tem o outro vídeo que eu falando das impressoras aqui. Então aqui, sempre que eu trocar a impressora, eu tenho que ver, cada vez que eu troco ela aqui, ó, ele pergunta se eu quero trocar para todos os perfis ou só nesse que eu estou criando, né? Então, quem tem mais de uma impressora, sempre vai botar que não aqui. Quem tem só uma, sempre vai botar que sim, né? Então isso varia de acordo com o cliente. Aqui embaixo tem a opção aqui do drive da impressora, que tem aqui, ó, clicando aqui nessa engrenagemzinha, aqui no driver do lado tem essa opção aqui, ó, tem essa chavezinha e esse símbolozinho ou ele está no menos ou ele está no mais aqui. Aqui ele está no menos por quê? Porque eu posso deletar, remover, vou deletar aqui para mim refazer ele de novo. Então assim, ó, aqui eu posso modificar a questão do fade best, fade fast, lá que é a configuração da impressão em ondas ou em linhas. O feed adjust também, então eu clico aqui no mais, ele vai abrir a tela de configuração. E eu posso vir aqui já pré-determinado para o perfil lá, se eu quero que ele imprima em linhas, que é o fade best, que é um pouco mais rápido, porém ele pode dar alguma marca na impressão de linhas horizontais, que é perceptível, vamos dizer assim. Bem pouco, mas né? Só quem entende vai saber o que é, o que não é. Tá? Muitas vezes o cliente final não vai perceber nada disso. Então depende de cada pessoa achar se vale a pena utilizar o fade best
fast ou o fast, no caso, né? Fast é impressão em ondas, né? E o fast é impressão em linhas. Então aqui eu deixo pré-determinado para o meu perfil teste que eu estou trabalhando ali. Vou botar aqui o fade fast, que está diferente do restante. Vou dar um OK. Ele vai carregar aqui agora e ele vai ficar, ó, ficou aqui o sinalzinho de menos. Ou seja, nesse perfil aqui que eu criei agora, ele tem uma configuração pré-determinada lá para as opções do RIP, que seria essa opção aqui. Ele já tem uma configuração pré-determinada de opções do RIP. Ou seja, se eu pegar qualquer outro perfil aqui, ó, que eu tenho aqui, neles tem essa configuração padrão. Se ele não tem essa configuração padrão aqui, eu vou fechar aqui e vou lá nas opções do RIP, que vai abrir a mesma tela. Aqui nas opções do RIP, ele vai aparecer, ó, aqui está a configuração padrão do RIP, né? Então, todos eles vai pegar aqui o fade best, a não ser aquele teste que eu fiz lá. Ele vai estar aqui no avançado, ele vai ter aqui ó, vou clicar aqui para me visualizar. Tá ali, ó, tá como fast, né? Então eu vou dar OK, beleza, ele tá do mesmo jeito. Eu posso editar ele ou posso remover para ele pegar a mesma, que ele vai pegar as configurações padrões. Ou eu posso criar isso aqui para cada um diferente. Eu aqui, né, a capa padrão vai ser com fade fast, o capa com foto vai ser com fade best, e assim por diante. Eu já deixar pré-determinado para não precisar estar abrindo e configurando aqui nas opções gerais do RIP para cada perfil, cada impressão que eu vou fazer. Eu posso deixar tudo configurado, capa padrão, fade best, capa padrão, fade fast. Deixar os dois prontos aqui, conforme eu selecionar na hora de imprimir, ele vai sair a impressão conforme eu... Na terceira aba, a gente vai selecionar aqui o perfil EC, na verdade, que é o de saída mesmo. Que aqui tem o Color Media e o White Media. Isso aqui corresponde lá no início, aqui, ó, ao Color Base ou White Base. Então, o que determina mesmo se vai sair branco ou não vai sair branco durante a impressão é aqui no IC. Então, Color Media vai sair branco durante a impressão. White Media não vai sair branco, ou seja, porque White Media, a mídia é branca. Se a mídia é branca, não precisa ejetar tinta branca. Então aqui tu vai determinar, como eu estou fazendo para a capa de celular aqui, eu vou deixar Color Media, que eu preciso que saia a base branca e dê as cores por cima, né? Então selecionei aqui a marca da tinta, não vai mudar, sempre vai ficar aqui o DUV. Se eu quiser modificar aqui a quantidade de tinta, que nem eu falei antes, a resolução mais baixa, aumento toda a tinta. Posso modificar aqui, ou se eu quiser ajustar aqui e botar, não, quero tirar um pouco de amarelo, ou botar um pouco mais de amarelo, posso regular isso aqui. Ou então, no brilho, clarear um pouco a imagem. Vou botar um pouco mais de brilho, vai clarear um pouco a imagem. Às vezes, fotos de pessoas com uma sombra no rosto, a gente pode clarear um pouquinho aqui na hora da impressão. Então, feito isso aqui, né, a gente vai configurar tudo de acordo com o que a gente quer e vai criar o perfil, né? Vai botar ali o nome, né? Aqui no caso eu expliquei um pouco sobre todos eles, mas eu crio aqui e boto o nome que eu quiser, teste no caso, ok, e vou salvar ele de acordo com o que eu determinar. Eu posso fazer vários perfis aqui, não tem limite, posso excluir os que estão aqui. Depois eu vou fazer todos eles de acordo com o que eu quero para a minha empresa, eu venho aqui, exporto eles e boto aqui perfil meu, vamos dizer assim. Vou salvar ele aqui. Salvei ele. Eu tenho a configuração padrão do meu RIP sempre pronta. Se eu tiver que formatar o computador, trocar de computador, fazer qualquer outro tipo de coisa, eu faço. Após a instalação do RIP, eu venho aqui nessa pastinha, clico aqui e vou botar aqui, ó, perfil meu, seleciono ele, boto abrir, boto replace all profiles, que daí vai trocar todos os que tinha e vai ficar só os que eu quero. Ó, ele vai substituir, beleza, tá aqui os perfis que eu fiz, com o teste padrão. Feito isso, eu vou lá no modelo, vai estar tudo ali os meus perfis, eu só vou selecionar e botar imprimir, né? Então, no geral é isso, eu dei uma explicada sobre todo o que é cada coisa aqui dentro da criação do perfil. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai auxiliando.